a minha fé, então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Enquanto penso que tu não poupaste teu filho amado por amor de mim, teu coração que nele tu ganhaste transborda, ó Pai, do amor que não tem fim. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Enquanto Cristo amado levantando, vier do céu o povo seu buscar, no lar eterno quero jubilando a tua santa face contemplar. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Diz, e vós que dizeis que eu sou? E eles respondem, Pedro responde, tu és o Cristo, o Filho dos vivos. Esse Cristo que eu quero pregar nessa manhã, apresentando a vós a pessoa e a beleza desse Jesus. Jesus Cristo, o unigênito Filho de Deus, ele entregou a sua própria vida em sacrifício para redimir todos aqueles que nele creem. Aleluia! Sendo segunda pessoa da Trindade, Jesus é igualmente a Deus, assim como o Pai e o Espírito Santo. Do Antigo ao Novo Testamento, do primeiro ao último livro, do começo ao fim, a Bíblia mostra claramente quem é Jesus Cristo. As informações sobre a pessoa de Jesus são tão vastas, queridos, que seria impossível nós resumirmos tudo em um único culto como nesta manhã. As profecias acerca de Jesus por todo o Antigo Testamento encontra inúmeras profecias acerca dele, de que o Messias haveria de vir. Na verdade, não apenas as profecias diretamente, mas os salmos, os signos, os pactos, a repreensão, o castigo apontava de alguma forma para a pessoa e a obra de Jesus. Mas as profecias messiânicas mais conhecidas sobre quem é Jesus estão registradas no livro do profeta Isaías, no capítulo 9, versículo 6, que vai dizer que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e seu nome será chamado Emanuel, Isaías 7. Mas no capítulo 9 diz que este menino nos nasceu, e um filho se nos deu, e o principado estava sobre os seus ombros, aleluia, e o seu nome será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, e Pai da Eternidade, e Príncipe da Paz. Aleluia, esse é o nosso Jesus. O nascimento de Jesus foi simples, como nós lemos agora no capítulo 2 de Lucas. Jesus nasceu em Belém, na cidade do rei Davi, conforme foi profetizado pelo profeta Miqueias, no capítulo 5, no versículo 2. Maria, uma jovem virgem de Nazaré, ela concebeu o Salvador do mundo por obra e pela virtude e pela cobertura do Espírito Santo de Deus. Mas a Bíblia diz, como não havia nenhuma estalagem, Maria deu à luz a Jesus no estábulo, mas
levaria numa manjedoura. Jesus nasce num lugar simples, onde ninguém queria nascer ou não nasceria. Não era comum aquele ambiente para nascimento, a não ser de animais. Jesus nasce num lugar simples. Sendo rei, se fez servo. Sendo rei, se fez humilde. Sendo rei, se submeteu à vontade de Deus para ser castigado por causa dos nossos pecados. A respeito do nascimento de Jesus, ou seja, do crescimento de Jesus, nós não temos tantos relatos. A única coisa que a Bíblia vai dizer para nós é que Jesus era criança, apenas de 12 anos de idade, e ele vai a Jerusalém juntamente com os seus pais. Era costume por causa da Páscoa, e ele chegando lá em Jerusalém, os seus pais sacrificam ao Senhor, adoram ao Senhor, e no retorno eles esquecem o seu filho Jesus. De repente eles percebem que Jesus não está próximo deles, não está próximo dos pais. Então seus pais, desesperados, começam a procurar o seu filho, e eles retornam a Jerusalém. Quando ele chega em Jerusalém, Jesus está no meio dos doutores, no meio dos homens entendidos e inteligentes, e cheios de conhecimento. A Bíblia diz que Jesus está debatendo com eles sobre a palavra, sobre o Evangelho. E a Bíblia diz que os doutores intelectuais, eles ficam atônitos e apavorados pela inteligência e sabedoria e a unção que Jesus falava, porque Jesus não falava como os doutores, Jesus não falava como os escribas, Jesus não falava como alguém intelectual, mas ele falava como alguém que tem a unção e a virtude do Espírito Santo que estava sobre ele. Quando Jesus tinha cerca de 30 anos de idade, Jesus foi batizado por João Batista. Quando ele chega diante do Jordão, João está batizando soldados, está batizando escribas, está batizando publicanos, e o batismo de João era esse: arrependei-vos e produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Mas João batizava com água para o arrependimento. Quando de repente Jesus vai se aproximando do Rio Jordão, eu vejo, aleluia, na nossa Maria, João batizando aquele povo e dizendo: seja batizado sua raça de víbora, seja batizado sua jararaca, seja batizado sua cascavel. De repente eu vejo João se calando, eu vejo o povo perguntando pela fé para João: João, que jararaca é essa que está chegando? Que cascavel é essa? Que víbora é essa? E eu vejo João dizendo pela fé: esse não é a jararaca que está chegando, esse não é a víbora, esse não é a cascavel, esse é o Filho de Deus que está se aproximando. Esse é maior do que eu, a qual eu sou digno de pegar as vossas sandálias, porque eu batizo com água para o arrependimento, mas ele batiza com fogo, ele batiza com o Espírito. Aleluia, A Bíblia diz que após Jesus ser batizado, ele é levado pelo Espírito ao deserto. Mateus 4 vai dizer isso, no versículo 1 e 2 em diante. E quando ele está no deserto, o diabo tenta ele durante esses 40 dias. O diabo tenta Jesus a dizer: pega estas pedras, transforma em pães. Mas Jesus vai lá em Deuteronômio, no capítulo 6, e diz: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. O diabo leva diante de um pináculo muito alto. Jesus diz: mas está escrito também. Jesus é levado, agora Satanás leva Jesus diante de um grande pináculo e mostra todos os reinos e a glória deste mundo. E Satanás disse: você olha aqui tudo este mundo, mas ele continua oferecendo coisa deste mundo para tentar te dar. E se você me prostrar e me adorar, eu te darei a ti. Ah, Satanás é atrevido, né, irmãos? Satanás é ousado, ele é astuto. Aleluia, o diabo é terrível. Tem crente que é assim, tem crente que tem o céu, tem crente que tem o nome escrito no livro da vida, tem crente que já veio da eternidade, mas o diabo continua oferecendo coisa terrena para ele, continua oferecendo coisa deste mundo para ele, continua oferecendo coisas materialistas para ele, continua oferecendo reinos e governo deste mundo. Mas Deus está dizendo: quem já é do céu não se interessa com as coisas do mundo, quem é das mansões celestiais não aceita mais lentilha, quem é do céu não aceita mais migalha, quem é da eternidade não
intriga como alguém que já está na eternidade, o seu nome lá, e ele se deleita com as coisas deste mundo. É igual a Esaú, que já tinha a primogenitura, o direito por herança das promessas, conforme a lei, e ele vai lá e vende a sua primogenitura para Jacó. Ele já está no caminho de eternidade, mas ele prefere ficar no reino terreno dessa terra. O diabo é assim. O diabo sabe que você tem um valor estimável para Deus. O diabo sabe que você foi comprado, continuou te oferecendo um status, seja em outra igreja ou para a minha igreja, porque lá na minha igreja você vai ser obreiro, você vai ser diácono, você vai ser presbítero. Eu lembro que eu era cooperador da igreja, o irmão falou assim: rapaz, depois que eu fui para aquele ministério 3 meses, já me ungi a presbítero, e você está tanto tempo na igreja, só é cooperador, vamos para lá. Não, ele não veio da minha herança. Tem gente que é assim, irmão, não pode ver, aleluia, uma oferenda, que ele já sai correndo querendo estado. Quem é do céu não aceita as migalhas deste mundo. Eu prefiro ser membro aqui e ter o nome escrito no livro da vida, do que ser pastor e presbítero e ter herança, se nós não tivermos temor na presença do Senhor. Aleluia, Jesus. Quem é do céu não aceita mais nada deste mundo. Ai, não. Se vai acontecer porque Deus tem a promessa e a bênção na nossa vida. Uma pessoa ambiciosa, ela é um risco muito grande, porque o diabo sempre vai tentar, conforme as suas concupiscências, desejos atraídos no seu coração. O diabo sabe o que você quer status, ele vai vir na tua direção para oferecer status. Você quer fama, ele vai ao teu encontro para te oferecer fama. Você quer uma oportunidade que parece que ninguém te dá, vigia, porque o diabo vai vir ao teu encontro para tentar te desviar do foco daquilo que Deus tem para a tua vida. Foi isso que Satanás fez com Jesus. Jesus é rei, ele sabia o que era governar, ele sabia que ia estar sentado no trono. Então ele disse: eu vou obedecer ao rei. Ele sabe o que é isso, é gostoso. Mas Jesus não se deleitou com as coisas deste mundo. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia! Ah, irmão, nada deste mundo pode atrair alguém que já está com o seu olhar nos céus. Ninguém pode ser convencido neste mundo daquilo que já foi convencido pelo Espírito Santo. Vai tentar persuadir, convencer e tentar manipular um homem e uma mulher de Deus. Vai lá para tu ver. Vai lá para tu ver. Vai fofocar para uma pessoa de Deus para tu ver o que ele fala para você, né? Para você. Vai lá, fofoca. Se é carnal, vai dizer: é mesmo, hein? Brinda, assim, meu Deus. É assim mesmo. Mas vai lá fofocar para o homem de Deus, tu vê, ele olha para tua cara e vai dizer: vai orar, mulher. Aleluia. Vai vigiar, fecha essa boca. Vai consagrar a tua vida. Vai ensaiar mais hino da harpa para você adorar na igreja. Vai buscar o Senhor, vai santificar, vai evangelizar, vai levar mensagem nas praças, vai para o ciclo de oração, vai jejuar, vai consagrar, vai fofocar com o homem ou a mulher de Deus para tu ver o que tu leva. Vai fazer piada com uma pessoa santa de Deus. O que vai acontecer? A pessoa que já experimentou o céu não se deleita mais com as coisas deste mundo. Aleluia, Jesus. Satanás tentou fazer isso com Jesus, meus irmãos. Aleluia. Mas o que eles não sabiam é que Jesus é maior do que todas as coisas. Satanás talvez pensou assim: que isso? Eu fui enganado, eu fui manipulado, eu mesmo caí na minha própria concupiscência, desejei sentar no trono que Deus está. Então, se eu caí que estava no céu, Jesus também vai cair. Mas o nosso Jesus não é Lúcifer, Jesus não é Satanás, Jesus não é Beelzebul, Jesus não é Gadareno, Jesus não é lunático, Jesus é santo, é santo, é santo, é santo, é santo, é santo. Ah, Satanás, meu Jesus você não pega. Grande Deus. Meu Jesus não. Satanás caiu, tem gente que é assim. Tem gente que cai e ele acha que todo mundo vai cair também. Diga: queima ele, Jesus. Ah, mas eu caí também, ele vai cair. Tem gente que é assim. Tem gente que é tão impuro, tão depravado, que ele acha que todo mundo é igual a ele. Ele olha com indiferença para as pessoas. Diga: queima ele, Jesus. Ele é adúltero, ele acha que todo mundo é adúltero igual a ele. Ele é fornicado, ele acha que todo mundo é fornicado. Diga: queima ele, Jesus.
Jesus vence. A Bíblia diz que depois do deserto, Jesus realizou grandes milagres, curando doentes, expulsando demônios, ressuscitando mortos, acalmando a tempestade, multiplicando alimentos e muitos outros. Irmãos, foram tantas obras maravilhosas que o Evangelho de João afirma no capítulo 21, verso 25, que seria impossível registrar todos os feitos e maravilhas de Jesus. Mas todos esses milagres demonstravam o poder pleno de Jesus sobre todas as coisas. E durante 3 anos ele esteve anunciando arrependimento, novo nascimento da carne por espírito, porque dizia que era chegado entre vós o reino de Deus. Jesus está pregando, Jesus está anunciando, Jesus está levando a palavra, a mensagem de Deus. Certa vez alguém chegou até Jesus e disse: Senhor, você não vai comer não, dá uma parada, você está trabalhando demais, você está pregando demais, você está evangelizando demais, dá uma descansada. Jesus disse: não, eu não posso parar. A minha comida é fazer a obra de Deus e realizar aquele que me enviou. Jesus não se distraía com as coisas deste mundo, não, irmão. Jesus estava focado no reino. Tem gente que é assim. Não pode vir um ventinho que se distrai. Não pode vir um soprinho que ele já se distrai. Jesus não se distraía, aleluia, para comer, aleluia, era uma coisa boa, saudável, bíblica. Mas Jesus disse: não, vocês estão querendo me distrair, eu tenho uma missão aqui. E quando Jesus fala que tem uma missão, sabe o que ele estava fazendo? Ele estava evangelizando uma das mulheres mais missionárias de toda a época, mulher samaritana. Mulher samaritana estava no poço de Jacó, perto de Sicar, 700 metros. Ela estava tirando água naquele poço. De repente Jesus chega e pede água para aquela mulher, e diz: mulher, dá esta água para que eu possa beber. E ela diz: Senhor, aleluia, eu não posso dar água para o Senhor, porque eu sou mulher samaritana, o Senhor é judeu, e é uma contenda entre nós de anos, a gente não pode conversar. Jesus disse: ó mulher, se tu soubesse quem que está te pedindo água, tu me pediria águas e eu te daria água viva. Ela olha para Jesus e diz: Senhor, mas o Senhor não tem o Senhor não tem corda, o Senhor não tem barril, o Senhor não tem vaso, como me daria tamanha água para eu beber? O poço é fundo, 30 metros de profundidade no deserto, como daria a mulher? Você não está entendendo? A água que eu tenho para lhe dar não é uma água física, não é água humana, não é água que mergulha ou sai das fontes termais ou das fontes de raízes de montanhas sobre as águas. Não, o que eu tenho para oferecer, ainda você não experimentou. O que eu tenho para te dar, ele vem da eternidade, foi produzido pelo próprio Pai. E a água que eu tenho que lhe oferecer, ela produzirá dentro de você uma fonte d'água que jorra para a vida eterna. Jesus estava dizendo: esse vazio no teu coração é a água, a vida que vai preencher. Esse vazio de relacionamento que você fica se envolvendo, eu tenho água viva que fluirá dentro de você. Eu disse: não me dá essa água para que eu possa beber. Jesus disse: vai lá e chama teu marido. Ela diz: eu não tenho marido. Aí Jesus traz a revelação. Revelação é tremenda, né? Revelação é forte. Jesus olha para ele: disseste bem, porque tiver 5 maridos e um sexto que tu está possuindo não é teu. Ela fica apavorada. Ela fala: Jesus, você é profeta. É lindo, né? Quando a revelação veio, o povo falava: é um profeta lá. O senhor é profeta, porque tu revelaste a minha vida, irmão. A Bíblia diz que ela deixa o vaso, né, ali com água, esqueceu até da sede que ela tinha, deixou e foi correndo da Samaria. Olha que missionário. Meu Deus, é a obreira mais rápida que foi levantada na Bíblia Sagrada. Tem gente que demora 8 anos, 5 anos, 6 anos para ser levantado, para ser um obreiro, para fazer missão. A Bíblia diz que aquela mulher, no mesmo momento que ela se converte, ela entra em Samaria e começa a anunciar, dizendo: eu conheci Jesus. Grande Deus. Ele revelou a minha vida. Ele apontou para a minha iniquidade. Ele me disse que se nós cremos nele, ele disse que vai fluir dentro de nós uma fonte d'água que salte para a vida eterna. Ela olha para o povo de Samaria e diz: se vocês querem ver e ouvir e experimentar o que eu experimentei, vem e segue-me, eu te levarei até lá. E a multidão vai atrás dela, a multidão começa a seguir ela. Quando ela chega diante do poço de Jacó, Jesus está lá e ele começa a anunciar, ele começa a pregar, ele começa a curar, ele começa a libertar. O povo fica maravilhado.
vão acontecendo. Mas a Bíblia diz que por inveja, diga comigo, por inveja, eles prendem Jesus. Por que será? Toda vez que alguém é abençoado, alguém fica perseguindo essas pessoas. Olha lá, Jeremias era uma tocha na mão de Deus, jogava no calabouço. João Batista era uma voz profética, cortar a cabeça dele. Elias era aquele que denunciava os pecados de Jezabel. Jezabel colocou a cabeça de Elias a prêmio, vão matar ele. E Elias tem que se esconder diante de uma caverna. Moisés era uma tocha na mão de Deus e Faraó perseguiu ele. José era um sonhador cheio de um dom de visão. Os próprios irmãos da casa começaram a perseguir, porque todo mundo que é usado por Deus, abençoado por Deus, fica essa perseguição de Satanás na vida dessas pessoas. Daniel era um homem de oração, 3 vezes ao dia, glória, glória, glória. Foram lá os demoniados, fizeram um decreto dizendo: quem adorar o outro Deus a não ser nada, vão matar, jogar na cova dos leões. Olha que perseguição, meu Deus. Tem gente que é acima, tem gente que tem inveja do obreiro, do presbítero, das irmãs do ciclo de oração, dos irmãos que estão trabalhando, fazendo a obra do Senhor com excelência. Eles têm inveja do cargo, mas não quer pagar o preço pelo cargo, não quer passar a noite de oração, não quer ir para o monte, não quer ir para a vigília, não quer ler a Bíblia para pregar. Aí vê os outros pregando, nossa, que lindo. Aí depois fica perseguindo os irmãos, mas não lê a Bíblia, fica só com fábula, fica vendo vídeo programado de internet para pregar depois. Um dia eu vi um pregador pregando com um foninho no ouvido, e aí depois ele foi perceber que ele estava reproduzindo o que estava na internet, mas não quer pagar o preço, não quer ler a Bíblia, não quer santificar, não quer largar o adultério, não quer largar o cigarro, não quer largar as roupas infames, não quer largar as coisas deste mundo, quer viver de qualquer jeito e depois fica perseguindo quem tem uma vida no altar. Só persegue homem e mulher de Deus quem não tem vida no altar, meus irmãos. Só difama quem está santificando a vida, quem não está santificado, impuro e que não consegue, aleluia, não consegue conviver com a luz e as trevas, aleluia, se incomoda diante da luz do irmão e da irmã. Jesus está fazendo só o bem. O que Jesus fez de errado? Só porque curou no sábado um rapaz de uma mão mirrada? Só porque ele curou o cego Bartimeu e aquele que estava perto do tanque de Siloé? Só porque Jesus ressuscitou a Lázaro, ressuscitou o filho da viúva de Naim, ressuscitou a filha de Jairo? O que Jesus fez de tamanho errado para perseguir tanto assim? E a Bíblia diz que por inveja eles prendem Jesus. Por inveja. E quem o traiu foi um dentro da própria casa, Judas Iscariotes. E ele fez um sinal: aquele que eu beijar. Olha que sinal de amor aqui, irmão. Olha só. Aquele que eu beijá-lo, é ele, prende. Judas já tinha se vendido por 30 moedas de prata. Ele dá um sinal. Quando chega diante de Jesus, Jesus de longe olha para ele e diz: amigo, que vieste me visitar. Glória. E a Bíblia vai dizer que no momento que Judas Iscariotes beija, ali, queridos irmãos, eles prendem o nosso Jesus. Eles prendem o nosso Jesus. E após Jesus ser preso, ele foi julgado, torturado, condenado à morte. Sendo colocado Barrabás e Jesus do lado e perguntaram: quem é que vocês querem que eu solte? Eles disseram: quem? Barrabás, gente. Barrabás. O povo não sabe o que quer. O povo não sabe o que quer. Toda vez na Bíblia que o povo preferiu escolher alguma coisa, escolher coisas erradas. Eles perguntaram: vocês querem Saul governando ou vocês querem Deus? Eles escolheram Saul. Vocês querem Jesus ou querem Barrabás? Eles escolheram Barrabás. O povo não sabe o que quer. Mas Jesus, a Bíblia vai dizer que Jesus foi julgado, torturado, condenado à morte, sendo crucificado num lugar chamado Calveira. Aleluia. A crucificação, queridos, era a pior e mais humilhante pena de morte daquela época. Ele ainda foi crucificado com uma coroa de espinho em sua cabeça, e a sua cruz foi colocada uma identificação que dizia: Jesus de Nazaré, rei dos judeus. Jesus estava naquela cruz, olha para aquele povo dizendo: crucificam, crucificam. E Jesus olha para aquele povo e diz: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem.
perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Aleluia, A Bíblia diz Jesus. que naquele momento o Espírito de Deus sai. O Espírito dele morre naquela cruz. Mataram o nosso Jesus, crucificaram o nosso Jesus, cuspiram o nosso Jesus, esbofetearam o nosso Jesus, rasgaram as suas vestes, torturaram, humilharam o nosso Jesus, aleluia, pegaram o nosso Jesus, aleluia, e colocaram dentro de uma catapulta, colocaram uma identificação, achando que o nosso Jesus ia ficar sempre naquela catapulta. Mas o que eles não esperavam, a Bíblia diz que eles colocaram soldado diante da catapulta, para que o corpo de Jesus não ia ser recapitado, pego ou roubado. Mas o que eles não esperavam, que Jesus estava debaixo de uma promessa. Ele mesmo diz: o Filho do Homem será morto, mas no terceiro dia ele irá ressurgir. O Filho do Homem será morto, mas ao terceiro dia ele vai ressuscitar. A Bíblia diz que a morte não pode vencer, os judeus não podem vencer, os fariseus não podem vencer, os saduceus não podem vencer, os escribas não podem vencer, Herodes não pode vencer, Pilatos não pode vencer, a esposa de Pilatos não pode vencer, porque a morte foi entregada pela vitória. E a Bíblia diz que ao terceiro dia o